Agora, 3h42, a gente segue falando sobre saúde aqui no estúdio CBN. Isso porque hoje, 12 de maio, é o Dia Nacional de Conscientização e também enfrentamento da fibromialgia. É uma doença que pode provocar muitos sintomas graves, como dor generalizada, além de indisposição, fadiga, ansiedade, dificuldades para dormir, e as mulheres são as mais afetadas por essa condição. Sobre isso, a gente conversa agora com o Dr. Ricardo Tunes, ele que é médico ortopedista, nos atende aqui ao vivo no estúdio CBN. Oi, doutor, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande poder ajudar com relação a uma doença que é muito comum nas mulheres de meia idade, que é a fibromialgia. Doutor, e por que justamente as mulheres são as mais afetadas por essa doença? Geralmente acomete mais as mulheres entre 35 a 45 anos de idade. Os estudos científicos comprovaram que não tem nenhuma causa específica, só que a parte hormonal está relacionada mais com os hormônios femininos, o aumento de estrógeno e progesterona, que é o que acontece, o que as mulheres têm no corpo mais que os homens, acometendo assim as mulheres de meia idade. E geralmente os sintomas estão relacionados com fadiga, ou seja, aquele cansaço excessivo durante o dia, junto com indisposição, dor no corpo todo, falta de concentração, dificuldade para dormir e também uma ansiedade generalizada. Tanto é que tem uma artista muito famosa que sofre com fibromialgia, que é a Lady Gaga. Doutor Ricardo, como não tem nada genético, né, para que a fibromialgia venha para as mulheres, tem algum tipo de comportamento, de alimentação, algo que possa causar? A causa em si não tem nada definitivo de que, se eu me alimentar de tal forma, eu vou ter fibromialgia, né? O que a gente sabe é que alguns alimentos a gente tem que evitar para não piorar, ou seja, para não inflamar o corpo. Um exemplo, o consumo de açúcar, farinha de trigo e leite de vaca. Essas três substâncias geram um processo inflamatório no corpo, piorando assim a dor da pessoa que está com fibromialgia. Doutor, e como é feito o diagnóstico, né, da fibromialgia? Existe algum teste, algum exame para isso? Ou é de acordo com os sintomas ali que a mulher relata? E ainda qual profissional que consegue fazer esse diagnóstico? Exatamente. O diagnóstico da fibromialgia é 100% clínico, ou seja, não tem nenhum exame complementar, nem de sangue, nem de imagem, no qual faça o diagnóstico de fibromialgia. O que nós realizamos no dia a dia? Os exames de exclusão, ou seja, os sintomas da fibromialgia são muito parecidos com os sintomas do reumatismo, da artrite reumatoide. Então nós fazemos exame de sangue para detectar reumatismo. Nesses exames, se estiverem normais, a gente acaba batendo o martelo, falando que a paciente está sofrendo de fibromialgia. Ou seja, o diagnóstico de fibromialgia é 100% clínico. E cura não tem, né? Só tratamento, doutor? Isso, não tem cura, mas tem tratamento. E eu observo no dia a dia que se a paciente está fazendo o tratamento correto, que não é só através de medicação, ela consegue ter uma qualidade de vida muito boa, né? Comparando uma pessoa que não tem nada, que não tem fibromialgia. E falando no tratamento, nós temos alguns pilares no qual eu costumo orientar as pacientes que sofrem de fibromialgia. Primeiro pilar, medicação. Geralmente a gente tem que utilizar a medicação da classe dos antidepressivos. E hoje em dia, uma medicação muito moderna e eficaz é o canabidiol, que a medicação é um óleo extraído da planta da maconha.
Segundo pilar, alimentação. Evitar leite de vaca, farinha de trigo, açúcar. Terceiro pilar, exercício físico. Exercício físico regular, exercício físico todos os dias, né? E o quarto e último pilar, a higiene do sono associado com o controle emocional no dia a dia, que também está muito interligado à parte psicológica. Existe diferença entre fibromialgia e lúpus, doutor Ricardo? Existe. O lúpus, ele é da classe das doenças reumatológicas, ou seja, faz parte da alteração do reumatismo. Já a fibromialgia não faz parte das doenças reumatológicas. Tanto é que, se nós estamos na dúvida se a pessoa tem lúpus ou fibromialgia, nós solicitamos exame de sangue de reumatismo. Se vier positivo, sinal que a pessoa tem lúpus. Mas tem sintomas ali semelhantes às duas doenças, né, doutor? Por isso até a necessidade dessa diferenciação diagnóstica. Exatamente, os sintomas são muito parecidos. Por isso que tem que passar uma avaliação do médico especialista em dor, médico reumatologista Sim. ou ortopedista, para que ele consiga passar os exames de sangue específicos para reumatismo. Descartou a parte reumatológica, a gente acaba ficando com a hipótese diagnóstica de fibromialgia. Informações importantes com o Dr. Ricardo Tunes, ele que é médico ortopedista, falando conosco aqui sobre a fibromialgia, nesse que é o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Doença. Doutor, muito obrigada, viu, pela participação, bom trabalho por aí, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, meus queridos ouvintes. Muito obrigado, agora são 3h49 e a gente vai para o intervalo. Estúdio CBN.